Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, chers amis brésiliens, Caros amigos brasileiros, visibles et invisibles, visíveis e invisíveis, nous sommes très heureux d'être estamos aujourd'hui parmi felizes vous por et estarem de aqui vous hoje parler un peu de e transcommunication abordar o tema da instrumentale. transcomunicação Et nous tenons à remercier très chaleureusement calorosamente Sonia Rinaldi Sônia Rinaldi pour l'invitation pelo faite convite et que nos foi feito Marlène Noble através pour de son Marlene accueil. Nobre e agradecemos Marlene Nobre para a sua Après avoir entendu Após les différentes ter ouvido interventions, as diversas intervenções, les différents messages, as diversas et les différentes mensagens e vista as diversas j'ai eu un peu fotos, peur eu, que quem sabe, vous soyez tenho um pouco lassés, medo que tout au vocês moins d'entendre estejam une cansados quantité de de messages. ver e de ouvir Et tantas finalement, on m'a un petit mensagens. peu rassuré en disant que Eu me ça n'était pas consolo de trop dizendo et que que ça montrait não era os ce nossos qu'était la papéis. transcommunication instrumentale. E, Alors afinal, j'espère tudo isso mostrou que que é vous a avez encore un peu transcomunicação. d'énergie Eu espero que lhe sobre um pour pouco de écouter ce que j'ai energia à para vous dire, ouvir o que eu lhe trouxe ce aqui. que l'on a aussi à vous Porque faire também entendre temos et que ce que l'on a à vous faire voir. mostrar para você e temos que fazer você ouvir. Au niveau de la A communication nível da avec les mondes comunicação com os invisibles, mundos invisíveis, de tout temps, les hommes ont cherché sempre os homens à procuraram entrer dans cette entrar, communication. penetrar nessa comunicação. Au début, No começo, les seuls moyens os consistaient únicos en meios l'être humain, eram o ser humano, avec sa faculté com sua médiumnique, faculdade mediúnica, soit par la clairvoyance, la através da clairaudience, clarividência, l'écriture, da divers moyens. clareaudiência ou Et puis l'évolution de la E technologie depois a nous a evolução da permis tecnologia d'arriver nos à permitir ce mode de chegar a communication este modo de qu'est la comunicação, que transcommunication é a instrumentale et transcomunicação qui utilise instrumental, les que technologies usa as modernes tecnologias modernas d'enregistrement de gravação des sons de sons avec le magnétophone com o et gravador d'enregistrement des e de images gravação de imagens avec com la vidéo, a caméra vídeo, et télévision. câmera, televisão, etc. L'aventure A était aventura extrêmement passionnante dès le era début, apaixonante desde o começo, desde o essentiellement início. par le fait Essencialmente que pelo fato de que pouvoir enregistrer poder gravar la voix de nos a défunts voz dos nossos était un moyen defuntos extraordinaire era meio prouver un peu extraordinário de plus provar cada vez mais la vie après la que vie, a vida após a car il était vida possible alors existe. d'écouter et de Pois réécouter à era loisir possível les différents messages escutar que l'on e avait enregistrés. reescutar os diversos mensagens que já tínhamos gravado. Et c'est vrai que depuis É les verdade premiers que desde moyens os utilisés, primeiros meios usados la technique para s'est tal, un petit peu a diversifiée técnica se et je diversificou crois que e acredito on s'aperçoit que nos invisibles percebemos ont que des os ressources nossos insoupçonnées invisíveis pour têm nous recursos contacter, pour entrer en contact para avec nos nous, puisque contactar, maintenant para ils entrar em utilisent contato conosco, porque je dirais, agora eles relativement usam relativamente l'ordinateur, le correntemente, téléphone, corriqueiramente o le computador, fax, o enfin, tous les telefone, o moyens fax, modernes enfim, todos os meios transmission de modernos de l'information. transmissão da informação. Alors j'avais prévu Eu tinha de vous parler un previsto peu falar um pouquinho, des abordar prédictions as qui ont lieu predições que aconteceram no bien decorrer avant do tempo, que la transcommunication antes instrumentale de que a n'apparaisse. transcomunicação instrumental aparece. Et puis finalement, je me E suis dit que ce serait depois peut-être un petit eu peu fastidieux, vous en achei que connaissez seria beaucoup. cansativa, você já sabe bastante a je esse vais écouter respeito, cette partie, e eu vou mais passar simplement bem por cima en retenant quand même dessa parte, deux mas ou trois só points qui sont lembrando significatifs de ce dois qui ou se três passe pontos que são, actuellement. que são importantes atualmente. Alors nous avons, dans les années Temos 1930, au nos début du anos, siècle, no un peu, começo do século, par l'intermédiaire de através do médiums, intermédio de alguns mensages qui nous sont médiums, parvenus du monde recebemos invisible, mensagens qui laissaient entrevoir invisíveis qu'un que jour, deixavam il y perceber aurait que um possibilité dia haveria de possibilidade communiquer de comunicar avec ce monde com que aquele nos mundo pauvres sens ne sont pas à même que nossos sentidos d'intercepter de manière naturelle. Il était dit que le médium jouerait dans l'avenir un rôle passif, que les appareils remplaceraient le travail fourni par le médium. En réalité, cela n'engage que nous Esse par daqui é rapport uma à l'expérience linguagem que que nous nós, em avons. relação à experiência que Ça n'est peut-être adquirimos, pas tout à fait vrai, nós não la achamos mesure où particularmente nous avons verdadeiro, na constaté medida à em que maintes constatamos reprises, várias et nous ne vezes, sommes pas les seuls, e nós não somos os únicos,
le matériel, o equipamento aussi sophistiqué material, soit-il, tão sofisticado mis ele entre des possa mains ser, différentes, entre donnera as largement mãos des résultats diferentes, différents. dará Ce qui veut donc resultados dire, et j'insisterai diferentes. E eu vou un peu au insistir long de cet sobre o exposé, fato, no decorrer sur le dessa fait palestra, sobre qu'il nous semble fortement o fato que qu'il nos y a une parece composante fortemente humaine que assez há uma importante, componente que je humana n'appellerai pas muito médiumnité, importante. Eu não vou chamar isso de tout mediunidade. simplement parce que lorsque l'on prononce le Porque terme de cada vez que médium, pronunciamos a on a palavra tout de suite médium, tendance à penser à la temos clairaudience, tendência la a clairvoyance, pensar na l'écriture, clarividência, parce que l'on connaît couramment. clareaudiência, e Alors qu'en fait, il semble que ce ne soit pas tout à fait la mas, même na énergie verdade, qui soit parece mise que en não se jeu. trata da mesma Et en energia général, que je esteja parlerai plus envolvida. Portanto, eu de vou sensibilité. falar da sensibilidade. Cette sensibilité Essa sensibilidade, peut être quem innée sabe que à pode la ser personne. inata. Nous avons Inata, de nombreux cas pessoa. de ce type. Temos casos, Et vários Monique, casos desse ici tipo. E présente, Monique, qui a a minha commencé la esposa, é transcommunication presente, começou a sans avoir transcomunicação suivi sem d'œil ter proche, a tout de suite tido des nenhuma résultats. informação, conseguiu rapidamente Par contre, resultados. pour ce qui me concerne, Mas, do meu lado, eu entrei na transcomunicação depois de falecimento. Foi quando a minha primeira je n'avais esposa pas les faleceu, que facultés eu du entrei tout nisso daqui. pour enregistrer et j'ai été de longs mois avant d'obtenir quelque chose. Eu demorei Nous muito reviendrons un peu antes de sur ce conseguir sujet alguma coisa. Eu vou par voltar la sobre suite, si vous isso voulez. no decorrer da minha palestra. Né? Alors, cette particularité Essa de l'être humain particularidade do ser humano, à avoir cette sensibilité qui va haver essa sensibilidade favoriser la transcommunication, que lhe favorece nécessaire. o poder de transcomunicação é nous necessário. l'avons constaté essa très souvent, sensibilidade. mais il y a quelque chose de très intéressant quand même, Existe alguma coisa interessante. parce que à dire cela, on pourrait Porque tout de dizer suite isso daqui, être vocês découragé et podem se já dire, ça y se est, encore un encontrar moyen desanimado e que dizer, je ne ai, pourrais pas utiliser. quem sabe Or, vai ser um meio que eu não vou nous avons poder utilizar. constaté, Mas, avec les nombreuses portanto, personnes avec qui nous avons constatamos travaillé, que, junto au com niveau as de notre diversas association, pessoas dont com je quem dirai un petit mot trabalhamos a nível après, da nossa associação, qu'avec constatamos que persévérance, com avec amour en perseverança premier, beaucoup d'amour, e com amor, avec persévérance, com avec une perseverança, très très grande patience quand même aussi, parce qu'il peut se passer des mois avant Falta d'avoir de des som. résultats. Mais on s'aperçoit que cette faculté, cette sensibilité se développe essa au cours du temps, sensibilidade se desenvolveu et no qu'à un decorrer moment, do au tempo, bout du chemin, e il y a des depois, résultats no concrets qui final do arrivent, je peux caminho, vous le certifier, percebemos pour que alguns quantité de gens. resultados concretos J'ai un para plus petit a maioria exemple das pessoas. Tem par rapport pequeno à exemplo. notre association, Em relação à nossa où associação, nous avons lancé il y a quelque temps onde une enquête lançamos, poucos anos atrás, où nous uma demandions pesquisa. à chaque Fizemos uma personne de nous pesquisa répondre onde pedimos sur para cada un bon nombre de responder questions que je ne vais pas algumas énumérer perguntas, bien sûr várias ici, perguntas que eu não mais vou dont les abordar principales todas aqui. étaient Mas a de principal savoir era depuis combien de saber temps les desde gens quanto pratiquaient la tempo transcommunication, ela ceux qui la praticava a pratiquaient, transcomunicação et quels étaient ceux qui avaient des quais eram résultats aqueles que tinham obtido audibles, resultados plus ou moins forts, mais tangíveis, des résultats qui fortes, pouvaient être exploités. interessantes, resultados que Et nous avons eu la capazes de serem surprise explorados. E tivemos sur uma un surpresa. millier de questionnaires que nous avions envoyés, Com d'abord d'en recevoir 1000 en cartas réponse que environ mandamos, 25%, recebemos ce qui est 25% de tout au moins pour nous assez resposta, o que para inhabituel. nós foi muito bom, considerado Dans ces até 25%, não qui costumeiro. représentaient E donc nesses 25%, à peu près 200 que à representava 250 100 até réponses, 200, 250 il y avait respostas, 80% de 90%, personnes qui pratiquaient la 80% transcommunication, das et sur ces praticavam a 80%, transcomunicação, il y e avait nesses environ 80% 30 havia à 40% de 30%, personnes qui avaient des 40% résultats que exploitables. obtinham resultados Alors cela ne veut considerados pas dire qu'il n'y avait que ces gens-là qui exploráveis. avaient des résultats, mais cela Quer veut dizer dire que qu'ils étaient Os exploitables. resultados Il est eram probable exploráveis, que sur les eram enregistrements des autres úteis. E nas personnes, gravações das d'un outras, de certain outras nombre, pessoas, il y avait des onde messages, certo mais número que de ces gens pessoas n'étaient pas havia capables de les mensagens, déchiffrer. mas que essas pessoas não tinham capacidade de decifrá-las. Alors je vous ai dit tout à l'heure que Eu falei lorsque j'ai commencé personnellement, et ça n'est pas pour Quando parler de moi comecei, não é spécialement, para falar de mais mim simplement pour especialmente, mas que é vous para soyez rassurés sur tranquilizar ce vocês problème de la a respeito transcommunication da instrumentale et de la transcomunicação pratique instrumental par e da vous-même. prática. J'ai attendu Eu pratiquement esperei 8 mois, si c'est pas un praticamente peu plus, 8 avant d'avoir des meses résultats. antes de conseguir alguns resultados. Dans les prévisions qui étaient faites, il y avait Nas aussi une previsões information feitas, havia intéressante. informação Toujours au début interessante. du siècle, Sempre il no était dit começo, que les ondes qui século, rayonnent des possibilidade anticonfirmations de ce de produzir, portanto, a confirmação do que a gente Nous avons pensava. aussi une autre
information qui me semble relativement intéressante concernant les prévisions. Il s'agit d'un message qui a été donné par ce que l'on appelle chez nous un messager christique, c'est-à-dire une personne qui est passée de l'autre côté et qui se trouve à des niveaux, dans des sphères, sur des plans, où il y a une grande spiritualité, alors on appelle ça christique. Et il disait à sa maman, puisqu'il communiquait avec elle par écriture automatique, il disait que nous arriverons effectivement un jour à communiquer avec l'invisible, mais il disait aussi que comunicar com o invisível, mas ele falava que as esferas divinas estavam tão longe das nossas tentativas que nós estávamos longe das estrelas. E isso daqui materializa bem o fato que, através da transcomunicação instrumental, como praticamos lá, temos acesso a certos níveis que vibratoriamente não são muito longe das vibrações terrestres. Isso é uma pequena digressão. Mas, em compensação, eu vou, para concluir esse pequeno capítulo, a transcomunicação instrumental, com todas as suas vantagens em relação ao que ela pode trazer, é finalmente uma experiência espiritual. Une très grande expérience spirituelle, mais qui finalement ne s'arrêtera probablement pas dans la plupart des cas vai parar na transcomunicação em si, mas vai se desdobrar no desenvolvimento de uma sensibilidade cada vez mais aguçada e permitirá ter uma comunhão muito mais íntima com esse mundo invisível e sobretudo com os entes caros, com os seres caros que se transportaram lá. Eu gostaria agora de abordar, passar a prática da gravação num gravador. E eu fiz questão que minha esposa, Monique, esteja comigo aqui para passar as mensagens, há poucas mensagens, aquelas que eu quero que vocês escutam. Nós escolhemos elas devido às características. Eu quis que minha esposa esteja aqui porque eu queria honrá-la na medida em que trabalhamos em transcomunicação de uma maneira especial. Monique, je vous l'ai dit, a commencé à enregistrer começou a gravar, j'ai commencé personnellement suite à un deuil. Eu comecei através do falecimento. Eu não tinha resultado nenhum. 8 meses sem nada, pouca coisa. E depois ficou estacionário. Era uma coisa leve, muito leve mesmo. E no decorrer do tempo, as coisas se melhoraram. E agora acontece uma coisa interessante para nós, do ponto de vista dessa situação que vivemos. Encontrando-me na França, em trabalho, eu viajo bastante, eu trabalho, vou bastante a Paris, onde temos um pequeno apartamento. E eu gravo para os nossos aderentes, para os nossos sócios, nesse lugar, nesse pequeno apartamento de Paris, sozinho à noite. E eu gravo 3 ou 4 noites seguidas, eu gravo. Je ne suis pas capable personnellement de déchiffrer, d'écouter decifrar, de ouvir e de localizar as mensagens, eu sou presto para gravar 2 ou 3 noites seguidas. Na verdade, o grosso modo é meia hora de gravação, 3/4 de hora para de gravação, e depois eu levo a cassete para a Monique. E a Monique, ela tem um ouvido extraordinário que lhe permite localizar atrás de todos esses ruídos, as vozes dos nossos invisíveis. E é assim que realizamos os nossos contatos para nossos associados.
Alors c'est intéressant parce qu'en fait, il y a un argument que l'on nous avance très souvent, que o pessoal qui tente à dire, oui, mais de toute façon, c'est votre esprit qui fabrique les réponses. Alors j'avoue que si c'était cela, ce serait déjà extraordinaire, à mon avis. Se fosse isso daqui, eu já acharia muito bom, extraordinário até. Mas o caso que me preocupa não pode ser meu espírito, porque eu não espero nenhuma resposta. Eu pergunto, e como eu sei que eu não vou saber caracterizar a mensagem, e que vai ser a Monique que vai decifrar atrás de mim, que vai ler as cassetes, eu verdadeiramente não sou muito tranquilo para responder a essa un tout petit mot simplement sur l'historique en France. Histórico na França. Não estou falando do histórico geral. Muitos conhecem bem o histórico nous sommes mas na en retard. França estamos atrasados. N'ayons pas peur de le dire. Nous sommes en retard en France communication instrumentale. Tout simplement parce que nous en avons entendu parler simplement en 1988. Vous voyez, c'est pas très vieux. Parce que Monique Simonet, avec qui nous travaillons, qui est la présidente d'honneur de notre association, a commencé à écrire un ouvrage qui s'appelait « À l'écoute de l'invisible ». Et c'est comme cela que les Français intéressés sur ces sujets un peu paranormaux ont pris connaissance de la transcommunication instrumentale. Et c'est à ce moment-là aussi que j'en ai pris personnellement connaissance. Cheguei a conhecer melhor essa transcomunicação. Alors, combinant avec succès recherche et aide, Monique Simonet, qui avait commencé à enregistrer en 1979, a réalisé près d'1 millier de contacts, je pense, pour des personnes qui avaient perdu un être cher, leur apportant, leur redonnant espoir et goût de vivre, en sachant que la vie n'était pas finie, que l'amour était toujours présent sous une forme différente. Et lorsque Monique Simonet, pressée par tous les gens qu'elle connaissait, de faire quelque chose, de créer un groupe, une association, nous a demandé de le faire à sa place parce qu'on n'avait pas les moyens ni la force. Nous avons tout de suite accepté avec Monique, ayant tellement reçu de notre côté, tellement reçu cet espoir fantastique, que nous avons tout de suite accepté, que nous avons créé l'association Infinitude. Et cette association, au mois de mai de cette année, a eu 5 ans d'existence. Ce n'est pas très très vieux, mais pour nous c'est formidable parce que nous ne pensions pas que ça allait avancer de cette manière. Et depuis 5 ans, nous avons vu passer plus de 2000 personnes et nous avons actuellement en fixe environ 1 millier d'adhérents. Comme le plus fort pourcentage de ces personnes, de ces adhérents, sont des personnes qui ont perdu un être cher et qui souhaitent entendre la voix de leurs défunts, qui ne sont pas toujours capables, dans la période proche qui suit le deuil, de faire eux-mêmes le contact. Je vous laisse imaginer le nombre de demandes de contact que nous avons. Ce qui fait qu'à l'heure actuelle, je pense que nous avons peut-être réalisé 3 ou 400 cassettes, ce qui représente 3 ou 4 000 messages. Mais en fait, ce n'est pas très important. Ce n'est pas très important que ce soit nous ou quelqu'un d'autre qui les a réalisés. Je pense que ce qui est important, c'est l'espoir fantastique, le goût de vivre que ça a redonné à ces gens, et l'espoir surtout de retrouvailles futures dans ce monde où nous irons tous un jour. C'est, à mon avis, ce qui est le plus important. É isso daqui que eu julgo mais importante. Alors nous avons ici, vous allez être surpris d'ailleurs, je pense, parce que par rapport à tout ce que nous avons entendu jusqu'à présent, il est vrai que
Certains d'entre vous ont peut-être été un peu affolés de voir le déploiement de matériel, de techniques, le déploiement de supports vibratoires, multiples radiofréquences, etc. Je pense que c'est très bien parce qu'il faut effectivement qu'il y ait de la recherche, il faut que ça évolue. Par contre, comme je vous l'ai dit, avec le nombre d'adhérents que nous avons et le travail que cela représente, nous n'avons malheureusement pas le temps de faire de la recherche et nous nous consacrons essentiellement à cette aide pour l'instant. Ce qui veut dire que nous n'avons pas le temps de sophistiquer notre méthode d'enregistrement. Et nous procédons très simplement. C'est-à-dire que tous les contacts que nous réalisons, nous les faisons avec un simple magnétophone et un micro. Realizamos-los com micro e gravador. Só. Il est vrai que derrière, nous allons avoir, je dirais, deux grandes méthodes d'enregistrement. La première va consister à utiliser tout simplement des bruits ambiants. Et nous avons nommé ça, nous, des bruits neutres. Nós chamamos de ruídos neutros. Tout simplement parce que dans ces bruits, nous faisons attention à ce qu'il n'y ait pas de voix prononcée, de paroles prononcées. Auquel cas, lorsque nous recevons un message, il est évident que quelqu'un a bien parlé non invisible. Dans la deuxième méthode, qui va donner des voix plus fortes, nous introduisons un peu d'énergie, mais une énergie que nous contrôlons et que nous ne voulons pas, nous ne cherchons pas à rendre diffuse avec multiples sources. Nous utilisons simplement soit un magnétophone avec une cassette enregistrée avec des voix, soit un poste de radio sur une station. Uma estação de rádio que está falando normalmente. No primeiro caso, nous utilisons des bruits usamos ruídos de fundo, ruídos neutros. Nous obtenons essentiellement deux types de voix. Dois tipos de vozes. Et cette classification, en fait, c'est un peu la nôtre, si vous voulez, par rapport à ces méthodes. Le premier type de voix, nous les appelons des chuchotements. Des chuchotements ou des souffles. Et je dirais que parmi tous les gens qui pratiquent la transcommunication instrumentale que nous connaissons, c'est largement le plus fort pourcentage de voix qui est obtenu. C'est comme si l'on vous parlait à l'oreille. Mais parfois c'est très bien perceptible. Parfois c'est à la limite de l'audition. Et c'est là où toutes les facultés de Monique entrent en jeu, car elle est capable effectivement d'entendre parfois nous obtenons des voix que nous appelons reconstituées. Et là, nous avons différents moyens. Bien, comme je vous l'ai dit, nous utilisons une cassette ou un poste de radio, mais essentiellement avec des langues étrangères pour nous. C'est-à-dire que nous utilisons beaucoup l'allemand, l'hébreu, le russe, des langues, vous voyez, un peu gutturales, un peu dures. Parce que nous avons remarqué qu'il y avait peut-être un peu plus de réponses et nous avons surtout remarqué qu'il y avait peut-être moins de moyens, tout au moins, moins de manières de se tromper, d'avoir des confusions, comme par exemple avec une langue latine, telle que l'italien, où il y a beaucoup de mots qui vont ressembler un peu aux nôtres. Alors, maintenant, nous allons vous faire entendre, pour que vous voyez les différents types de voix que cela représente. Nous allons vous faire entendre une première voix, qui est une voix chuchotée. Alors, la cassette, nous l'avons réalisée pour justement des conférences, puisque nous en donnons quelques-unes en France. Et Monique va donc manipuler l'appareil, et vous entendrez au départ, pas toujours, mais en général, je pose une question. Donc vous entendrez la question, vous la lirez avant, et puis derrière, vous entendrez la réponse qui est donnée 3 fois. Nous l'avons recopiée 3 fois. Nós copiamos ela 3 vezes para vocês ouvirem.
Voilà, vous allez sur ces transparents. Nessas transparências, vous avez dans l'encadré avec les trompettes, que l'on peut imaginer être des haut-parleurs. Vous avez le message en français, tel que nous l'avons reçu, et puis vous avez la traduction dans différentes langues. Alors, on en a deux par transparent. Nous commençons par le premier. Le premier est donc un chuchotement, et c'est une réponse qui a été obtenue de Vincent, un jeune garçon âgé de 10 ans, au moment de son départ, et c'était sa maman qui nous avait demandé de le contacter. Alors je lui dis au départ, je vais te laisser quelques instants encore pour que tu puisses toi-même trouver ce que tu as à dire à ta maman et à ton papa. Encontrar o que você tem a dizer para sua mãe e seu pai. Ele respondeu, donc, dans un chuchotement, num sussurro, je vous aime, c'est super. C'est formidable parce que ça, nous l'avons constaté assez souvent. Ils ont la faculté, bien souvent, de nous donner des réponses dans lesquelles il y a une somme d'informations extraordinaires en quelques mots. Je vous aime. L'amour est toujours présent. C'est super, nous sommes dans un monde merveilleux. Quoi dire de plus dans un premier temps? Je vais peut-être te laisser encore quelques instants pour que tu puisses toi-même trouver ce que tu as envie de dire à ta maman ou à ton papa. O que você gostaria de dizer para seu pai e sua mãe? Alors, je dois dire que ce type de voix peut surprendre, mais comme je vous l'ai dit aussi, c'est généralement, et bien souvent, ce que l'on obtient. Et elles ont un petit peu notre préférence quand même, comme la prochaine que l'on va vous faire entendre, parce qu'en réalité, dans ce qu'il y a eu comme bruit ambiant, il n'y avait pas de parole du tout. Donc en fait, pour nous, il y a moins de doute que lorsque nous utilisons des voix en tant que support. Bien que, vous verrez, il y a parfois pas de doute, não há dúvida na língua da mensagem recebida. Le deuxième type de voix que nous obtenons donc, avec cette méthode de travail, je vous l'ai dit, ce sont des voix constituées. Alors vous allez voir celle que l'on va vous passer, la deuxième, donc, est une réponse que nous avons obtenue d'un monsieur de 80 ans environ, qui était parti de notre côté, et son épouse nous avait demandé s'il était possible d'entrer en contact avec elle. Et juste avant, nous avions fait un repas avec son épouse. Alors, au début, je lui dis, je reviens sur ce repas que nous avons fait avec Madeleine, c'est le prénom de cette personne, à l'auberge Chantecler. Vous étiez là, je pense. Vous n'avez pas pu profiter de Você não pôde aproveitar do que jantamos, de todas as nossas iguarias. Mas você não precisa mais disso daqui agora. Você já passou para o outro lado. E ele falou essa coisa fantástica que sai naturalmente, o corpo do Cristo. Lembre-se desse jantar. À l'auberge Chantecler, c'est ça. Vous étiez là, je pense. Vous n'avez pas pu profiter de tout le monde, bien sûr, mais vous n'avez plus besoin de ça. Mas você não precisa mais disso. A terceira mensagem que vocês vão ouvir é o primeiro do que chamamos vozes reconstituídas. E esta resposta é obtida em cima de um fundo de língua hebraica. Tínhamos realizado um encontro público, uma reunião pública, como cada mês, realizamos duas por mês. Né? E desta vez havia bastante gente, havia 30 pessoas. Geralmente, quando há tantas pessoas, nós não fazemos esse tipo de coisa, porque temos medo das mentalidades que possam perturbar a comunicação. E havia tanta harmonia entre nós esse dia que tentamos a experiência.
E cada recebeu sua resposta, mais ou menos audível. E quando chegamos no final de uma experiência assim, eu agradeço aos invisíveis pela sua presença. E dessa vez eu estava falando o seguinte, eu também, eu agradeço a todos aqueles que permitiram essa comunicação hoje nesta casa e muito obrigado para todos. E quando reescutamos, todo mundo ouviu ao mesmo tempo. Estamos aqui, mas não se trata de um milagre, com uma pequena risadinha atrás. Obrigada a todos aqueles que permitiram que aconteceu hoje. Obrigada. E o segundo tipo de mensagem, que corresponde também a uma voz reconstituída, foi obtido com o alemão. O alemão como língua de fundo. Quem sabe é um pouco menos fácil de ser entendido porque é muito rápida. E eu aproveito dizendo, a passão, que é uma das características das mensagens que obtemos, são mensagens bem rápidas. E para isso precisamos, nos nossos gravadores, de um equipamento que permite facilitar, ou então afrouxar a velocidade da fita, para que a frase seja mais audível numa velocidade menor. Trata-se de uma gravação obtida no decorrer de uma chamada de Jean-Pierre, a quem pedíamos como que ele se encontrava no além. E temos a resposta no fundo de alemão. A resposta é, a gente não é morto porque estamos particularmente junto a vocês. É uma frase um pouco complicada para dizer que eles não são mortos, não morreram e que continuam presentes. Portanto, vocês ouviram os três tipos de vozes que captamos. Devido ao fato que são mensagens em francês, nós não quisemos selecionar uma quantidade muito grande, mas escolhemos quatro que vamos agora passar e que trazem características, elementos que dizem respeito a situações ou características das pessoas que se desencarnaram. O primeiro exemplo tem por finalidade mostrar, eu sei que vocês já entenderam tudo, é confirmar que quando a gente se desencarna, não é a dissolução total do indivíduo num magma pessoal, sem personalidade, mas a gente, nesse momento, conserva o seu caráter, sua personalidade e sua cultura, suas aquisições terrestres. E aqui, nessa resposta que nos é recebida, reencontraremos todo o humor, o bom humor que o jovem que estamos chamando tinha. Trata-se do jovem Sebastião, que chamamos a pedido da mãe dele. E eu perguntei a ele o seguinte: como é lá no além, Sebastião? Como que vocês estão? E ele tem essa resposta muito humorística, com uma voz um pouco cantante. Eu vou te mandar um cartãozinho, tá? Eu posso dizer que até agora a gente não tinha recebido nenhum cartão dele, mas estamos esperando. Acontece lá, Sebastião.
Alors bien que de l'autre côté on conserve sa personnalité, ses caractéristiques, conservamos as nossas personalidades e características, há algumas coisas que vão enfraquecendo. No além, a gente não mantém mais aquelas conversas que acostumamos manter. São mais relacionamento de espírito para espírito, como acontece um pouco na transcomunicação instrumental, onde é mais nosso espírito que transmite a informação do outro lado do que... Eu ouvi agora há pouco que havia muitas vezes respostas antes de que a pergunta seja formulada. Também isso daqui acontece muito com a gente. É surpreendente, mas só é telepatia de um mundo para o outro. Mas há uma faculdade que vai se enfraquecendo. É a faculdade de poder emitir sons, usar palavras, falar. Enfim, e a resposta que você vai ouvir aqui é um pouco típica e trata disso daqui. Foi obtida por Monique Simonet e vamos reconstituir sob o suporte de alemão, de língua alemã, e foi dirigida a um senhor de 70 anos que tinha desencarnado e que para sua esposa respondeu o seguinte: a gente se cansa das palavras, Catarina, era o nome da esposa. C'est aussi assez... Alors, c'est pas toujours très facile Não à é comprendre. sempre fácil de entender. E ainda está em francês para vocês. C'est en français pour vous. Para vocês não Mais s'il se passe fácil deux ainda. choses lorsqu'on Mas enregistre acontece avec duas une langue coisas quando a étrangère, gente grava ou com avec uma língua une langue quelconque, estrangeira même de si c'était du fundo. français éventuellement, ça pourrait se produire, mais c'est Com moins qualquer outra facile língua de déchiffrer, fundo, à mas seria déchiffrer, à menos reconnaître, fácil bien de sûr. decifrar, C'est claro. que Acontece que la langue étrangère a disparaît língua estrangeira some et à la place, e il no y a lugar la dela réponse en há français, a resposta que nos vem em francês e que entendemos relativamente bem, ou então a língua estrangeira, que é o suporte, e a resposta encontra-se atrás. E é aqui que reencontramos a dificuldade desse modo de comunicação, é poder abstrair esses ruídos de fundo para poder ouvir atrás desse som a resposta que nos é transmitida. O terceiro exemplo, a terceira mensagem materializou o fato de que, se a gente perde algumas faculdades, como o uso das palavras, em compensação, a gente reencontra outras. Eu falo que parece que reencontramos outras. Parece que reencontramos essas outras faculdades que nessa vida tivemos dificuldade em apreciar. E aqui foi um contato que desenvolvemos para uma pessoa que perdeu uma criança. Eu não me lembro mais a idade, de 8 anos essa criança que desencarnou. E quando viva, essa criança não conseguia falar, porque era deficiente e só pronunciava sons, onomatopeia. E quando o contato foi estabelecido com a criança desencarnada, eu pedi, Emerick, você pode me confirmar que agora você chegou à felicidade, que você está feliz nesse mundo, onde você reencontrou todas as suas possibilidades, todas as suas faculdades, e você vai ouvir, é muito tocante, é muito emocionante, porque a gente entende bem a maneira de pronunciar, porque a resposta foi gravada em cima da língua hebraica, e essa criança descobre que ele tem a faculdade de falar o que ele foi negado. Ele responde, eu posso falar agora. E depois, aqui há uma emissão rouca, de rouquidão, que materializa a descoberta da fala que ele não tive enquanto vivo. Emerick, en primer lugar, est-ce que tu peux nous confirmer que tu es heureux maintenant, que tu es heureux dans ce monde où tu as retrouvé toutes tes possibilités, toutes tes facultés?
On imagine vocês podem imaginar simplesmente a liberação que cela doit représenter, de s'apercevoir d'un seul coup que l'on n'a plus ces handicaps que l'on avait de son vivant terrestre. De se encontrar livre de toda essa deficiência. Le quatrième exemple, e o quarto exemplo, nós escolhemos porque ele é bem significativo do fato que os animais também morrem e vão para além. E isso nos pareceu interessante, porque eu sei que entre vocês, com certeza, a gente que gosta de animais, nós temos animais em casa. E foi no decorrer de contato que realizamos para uma pessoa que se chama Didier, e eu perguntei a ele se ele tinha reencontrado sua cadela, porque ele desencarnou e pouco tempo depois, 2 ou 3 meses depois, a cadela dele que tinha parado de comer, de se alimentar, também desencarnou. E ele respondeu, e uma voz reconstituída no suporte de alemão, ele responde: eu demorei, mas eu encontrei. E ele acrescenta: e minha cadela está sorrindo para mim. Vamos passar 3 vezes. 3 vezes eu demorei, mas reencontrei, e 3 vezes minha cadelinha está me sorrindo. Está sorrindo para mim. Existe uma coisa que eu gostaria de perguntar interessante para aqueles que têm todos os animais. Será que vocês conseguiram reencontrar sua cadelinha? Ma chienne m'a souri. Minha cadelinha está me sorrindo. Está sorrindo para mim. Je pense que c'est tout à fait symbolique. Eu acho que é bem simbólico isso daí. Mas além dessas mensagens relativamente curtas, mas tão carregado de amor e de esperança, recebemos na França recentemente por nossa amiga e sócia Aline Piget uma mensagem de Constantino Raudive, uma mensagem telefônica. Eu não vou passar essa mensagem total, completa, não haveria, não há sentido, mas uma pequena parte, unicamente, para que vocês percebem, entendem que vamos reencontrar a qualidade de uma mensagem telefônica, porque foi por telefone e a Aline tive tempo de acionar o seu gravador um pouco tarde, mas há uma boa parte da mensagem que foi gravada e vocês vão poder perceber, se você se lembra das vozes de Constantino Raudive em alemão ou em outra língua, aqui está em francês, claro, mas que reencontraremos as mesmas texturas de voz. Alors, en fait, je vous dis simplement en français une petite partie de ce qu'il dit. Vou ler em francês uma pequena parte do que ele está dizendo. Il dit qu'à l'heure de la pesée, sachez que vous revivrez l'entièreté des plaisirs et souffrances vocês vão reviver a totalidade dos prazeres e sofrimentos de tudo que você experimentou na sua passagem na Terra. A Terra é, de fato, um lugar de experimentação. Essa foi a mensagem. Eu acho que podemos todos aproveitar para tentar escolher o bem para chegar do outro lado com uma bagagem positiva. Aqui é a secretária eletrônica. Sachez que vous revivrez l'entièreté des plaisirs et
Terra, de fato, um lugar de experimentação. Voilà, alors je pense que Constantin Raudive a voulu probablement marquer ainsi l'entrée de la France dans le groupement international de transcommunication transcomunicação instrumental. E nós agradecemos muito essa sua participação. E eu vou concluir essa apresentação das gravações vídeo por uma pequena história que nos aconteceu. Que prova que os nossos invisíveis não são longe de nós, não são distantes de nós. E que qualquer coisa que nos aconteça, e principalmente quando há um evento trágico na nossa vida, eles estão presentes, eles acudem para ajudar, mesmo se a gente não consiga percebê-los, nem ouvi-los com os meios outros do que os nossos simples gravadores. Foi no decorrer de um deslocamento profissional de carro. Eu tive um acidente, tive um desastre, porque meu carro deslizou na neve numa curva que ia me levar até a autoestrada. O choque foi bravo, eu subi, o carro bateu, rolou, eu perdi a noção do tempo. E depois, quando o carro se estabilizou, eu desci do carro. Eu vi que o carro estava imprestável do lado direito, na entrada da autoestrada, para não poder obstruir a circulação e para verdadeiramente bem colocado, para não atrapalhar ninguém, nem o trânsito, nem ninguém. Eu não perguntei nada. Eu nem pensei que tinha acontecido uma coisa extraordinária. Eu estava feliz por estar de pé, sem machucado. Finalmente eu minimizei tudo e eu falei, a polícia chegou e tudo correu certo e eu não me toquei muito. Mas alguns dias depois, Monique, que já se foi, eu não sei onde ela está, ela não está mais do meu lado, Monique estava telefonando numa amiga que também pratica a transcomunicação instrumental. E no momento em que ela telefonou, essa amiga estava gravando com o gravador no seu banheiro. Eu vou dizer por quê. Essa pessoa estava gravando. O telefone tocou e ela vai na sala de jantar, pega o aparelho e bom dia, Monique. E Monique conta o que me aconteceu. E essa pessoa falou, puxa vida, é um pequeno milagre que ele tenha se saído assim. E o gravador estava continuando gravando na sala. E a conversação acabou. Mas muito pouco tempo depois, a Monique recebe uma chamada de volta dessa amiga dizendo, uma voz excitadíssima. No momento em que eu vi, e onde eu falo, é um milagre, há uma voz feminina dizendo atrás. Mas não, Monique, eu estava presente. Portanto, é verdade que é muito emocionante para mim até contar isso aqui, porque quando eu vi essa voz, era a voz da minha Anika, minha primeira esposa. O que é fantástico é que eu nem pensei no momento, mas desde o momento que acontece alguma coisa, tocante, emocionante, quelque chose de particulier qui fait que des ondes sont émises et qu'aussitôt il y a présence de especial que emite ondas e que avisam o plano espiritual. Eu não sei o que a Nick fez para endireitar a situação e minimizar o meu acidente, mas foi ela que interveio. Outra coisa também é que ela não se dirigia para a pessoa que dirigia, ela estava se dirigindo a Monique. A voz estava se dirigindo a Monique. E foi a Nick, através da escrita automática, que estava em comunicação com a Monique. A primeira coisa é que o amor é indefetível. Ele dura além do tempo, além do espaço, além do mundo. E, por outro lado, ele desaparece. Desaparece esse ciúme, esse invejo que temos nesse mundo, que sabe, legítimo, mas que perde seu total interesse quando a gente se desencarna, onde a gente recai no amor mais universal. E agora eu vou lhe falar, eu vou lhes mostrar, lhes colocar uma pequena tabela, uma tabelinha da transcomunicação vídeo. Eu vou lhe falar da transcomunicação vídeo.
Bien que la qualité des images apesar da qualidade das imagens serem inferior àquelas obtidas e apresentadas até agora pelo Luxemburgo, pela Itália, pela Alemanha, há algumas que foram reconhecidas por seus familiares. As primeiras imagens que conseguimos na França datam de 89, 90, quer dizer, muito pouco tempo após a publicação do primeiro livro de Monique Simonet, quando eu conhecia e quando eu comecei a trabalhar com ela. E aqui eu queria dizer mais uma vez, não para falar de mim, mas para simplesmente para mostrar que há alguma coisa que se desenvolve e que nós temos que esperar e perseverar na prática da transcomunicação instrumental, sem cair na obsessão, claro. Porque está acontecendo, está se desenvolvendo alguma coisa. No começo, eu só trabalhei com pessoas que eram mediúnicas. Monique Simonet, Hélène Mich, Christiane Joly e outras. E havia resultados, imagens, caras, rostos que apareciam, não muito bem delineados, mas apareciam. E em casa eu não conseguia achar nada. Mas, apesar, depois de 1 ano e meio, 2 anos de prática, é verdade que, no começo, quando eu estava sozinha, na tela, eu estava começando a ver aparecer rostos, mas bem abaixo da qualidade que eu conseguia com a Monique Simonet, porque eu não tinha a faculdade de explorar, de fotografar essas silhuetas. A gente conseguia enxergá-las fixando o ecrã, a tela, mas impossibilidade total de fotografá-las. E agora, ocupado pelas minhas atividades profissionais, eu não progredi nisso daqui, mas se vocês praticando de maneira tranquila, regular, os elementos vão se desenvolvendo para justamente ajudar e contribuir ao fato que vocês consigam obter alguns resultados. Algumas imagens, rapidamente, de pessoas que foram reconhecidas. Aqui é o Frank, reconhecido pelos seus familiares. Nous avons ensuite Célia. Alors vous avez toujours l'image vidéo à sempre vocês têm a imagem vídeo e a fotografia das pessoas à direita, fotografia à direita. Cette image ici est un petit peu spéciale parce que nous voyons ce visage visage de pierre en fait à gauche et la photo à droite et ça correspond exactement à la position qu'elle prenait toujours pour se faire photographier. Et cette photo nous l'avons trouvée de la manière dont on regarde un négatif par transparence, c'est-à-dire en fait nous avons appelé ça un positif dans les négatifs. Chamamos isso de positivo negativo. Cette quatrième image correspond à Laurent. Temos duas fotos em paralelo. Nous avons Joséphine. Aqui, Joséphine. Ici, Valérie. E Valéria. Photo qui a été obtenue par un adhérent. Uma foto que foi obtida por dos nossos sócios. Não sou eu que fiz essa foto. Alors ensuite, quelques images Depois algumas imagens que não foram legitimadas, nem reconhecidas. Você pode ver os olhos bem expressivos. Alors c'est le visage obtenu avec Monique Simonet, où j'avais fait un montage avec l'écran complet et puis des extraits. Com a tela total e depois parcial. Tem algumas fotos iguais a esta. Parece que é voilà. Aqui. Nous avons l'écran complet plus Temos a tela completa e depois uma tela parcial. Encore une fois, l'écran complet avec deux visages, un au centre et un sur la partie droite basse. Com dois rostos. Voici un autre visage que l'on voit en tout petit mais sur l'écran en bas et que a qui a gente été vê agrandi. Pequenininho na tela de baixo que foi ampliado. Et puis là, nous avons une image un peu particulière. Il s'agit d'une photo transcendantale qui a été prise par Monique Simonet, c'est en photographiant son écran de télévision éteint. Fotografando sua tela apagada, sua
da televisão apagada. Aqui temos uma imagem extraordinária que foi batida por um membro da família do menino que se chama Jimmy, que tinha saído, que tinha desencarnado 2 anos atrás, 2 anos antes. E vemos a irmã que está no tratorzinho e a gente vê Jimmy que está no jardim. Vocês podem ver a transparência. Jimmy, quando vivo, e você pode ver Jimmy cortando a grama. Ele se materializou com as roupas que usava pouco tempo antes de ser acidentado por um carro. E nós tivemos confirmação do fato que foi ele, era ele na foto. Eu não tenho tempo de explicar tudo aqui, né? A foto seguinte é do mesmo tipo. Aqui é uma foto que foi tomada em 1994, quando na chaminé, no fundo, tem uma pessoa que parece estar dentro da chaminé e que tinha falecido 2 anos atrás. Nous allons voir sur le transparent un petit peu mieux. Voilà la photo en bas, vous voyez le personnage agrandi en haut et le personnage de son vivant. Et la caractéristique principale de cette photo, c'est que sur cette photo, il apparaît avec une chemise bleue que les parents ont conservée actuellement dans leur armoire. Bien, j'en profite aussi pour vous présenter un cas de transmission, transcommunication instrumentale por computador. E é tout à fait typique. Nós en avons une característico. Vocês já têm um conhecimento. Chegamos a conhecer isso aqui de maneira fortuita. É uma das nossas aderentes que quer ficar anônima e que consegue a presença de mensagem no computador com uma pessoa médium. Conhecemos ela muito bem, por isso que confiamos nela e constatamos o que acontece. Mas a gente nunca assistimos à recepção, à entrada de qualquer mensagem. Voilà, donc elle reçoit ses messages sur ce matériel. Ela recebe suas mensagens nesses equipamentos instalados na sua casa. Trata-se do equipamento Olivetti. Voilà, alors donc, voilà le type de message qui est reçu. Esse é o tipo de mensagem que ela recebeu. Voilà. Et le message du bas que vous avez est très typique parce que lorsque nous sommes allés chez elle, bien sûr, on attendait une petite manifestation. Or, il ne s'est rien passé, sauf quelques événements alguns eventos que foram um pouco catastróficos para alguns, porque copos de vinho foram derramados. É uma história que não dá tempo para contar. E no dia seguinte, quando eu liguei para me desculpar, havia uma mensagem. Eu não trabalho, eu não faço sobre encomenda. Quer dizer que a pessoa não quis se manifestar e que não é uma coisa que se faz sobre encomenda. Isso é o teor da mensagem. Eu vou simplesmente passar mais uma transparência que vai mostrar uma coisa característica. Uma mensagem recebida assim, né, com le visage de sa grand-mère, puisqu'en fait tous ces messages sont donnés par sa grand-mère. Et si on remarque bien, vous avez le visage en haut, et en bas j'ai photographié une photo de sa grand-mère. Et on s'aperçoit bien que ça ne peut pas être une photocopie, puisqu'il est dans le même sens. Sinon il serait à l'envers. Donc il a bien été envoyé de cette manière-là sur l'imprimante. Là, ici, nous avons le même type un peu de message, le message qui est apparu avec un extrait à l'envers en plus d'une photo sur laquelle la petite fille que mostra a neta da avó que está mandando os recados foi fotografada. E eu mostrei a fotografia embaixo no sentido correto e virando aos avessos a fotografia, vocês podem ver je crois que ce sont des signes qu'elle envoyait pour bien faire voir que c'était elle qui émettait ces messages. Voilà, je ne vais pas insister plus. Eu teria muita coisa outras a dizer a vocês, mas eu vou ficar por aí. Eu já usei do meu tempo e abusei. Muito obrigada pela sua atenção.